Bem, meus irmãos, vamos então para o nosso terceira aula do discipulado, né? Nós já vimos aí já nas aulas passadas o que é uma igreja reformada, né? Também na aula passada nós aprendemos o que é o presbiterianismo e o que significa ser presbiteriano. Na aula de hoje nós vamos aprender, né, sobre o calvinismo, tá? Então vai ser uma aula bem rápida, bem sucinta. Eu não vou entrar no âmbito teológico do calvinismo, né? Até porque para falar de calvinismo precisaria de muitas horas e alguns dias, né, para explicar sobre o calvinismo. Então não vou ser tão teórico, vou procurar ser mais prático para que vocês entendam, né? Visto que nós estamos num discipulado e não numa aula teológica de nível acadêmico, procurar ser bem prático, bem sucinto, para que vocês entendam aí o básico, e vou deixar referências de leitura para que vocês possam aí conhecer mais sobre o calvinismo, tá bom? Então, não vou procurar ser o mais breve possível nessa questão da aula, né? Para que vocês tenham aí a compreensão, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, beleza? Ok, pronto. Bom, vamos lá então. Calvinismo, segundo o dicionário, né, ele significa um sistema religioso protestante fundado por João Calvino, né? Esse é um sistema, esse é uma definição errada do que é o calvinismo, tá? Eu fiz questão de colocar porque geralmente as pessoas quando vão falar de calvinismo vão tentar trazer o significado de calvinismo, elas recorrem aos dicionários. Eu estou falando de quem não é cristão, ou quem não é um cristão presbiteriano e quem não é um cristão reformado. Geralmente eles vão pelo significado, né? E é um significado errado este que nós estamos vendo. Porque, primeiro, que o sistema do calvinismo não é um sistema religioso, ele é um sistema doutrinário, né? Segundo, que ele não foi fundado por João Calvino. João Calvino não fundou o calvinismo, tá? Então isso também é errado, tá? Calvino, nós vamos ver que Calvino expõe as suas ideias e os seus seguidores, então, tornam-se calvinistas porque seguem os pensamentos e a interpretação de Calvino, tá? Então, Calvino não fundou nada, assim como Armínio também não fundou o arminianismo, como John Wesley não fundou o metodismo wesleyano, e por aí vai, né? Bom, então, o que é, então, o calvinismo, né? Segundo Abraham Kuyper, que é um teólogo protestante holandês, olha o que ele escreve, o Abraham Kuyper. Não há um só centímetro em todos, na verdade essa frase é de Calvino, né? E o Kuyper reproduz, embaixo ele coloca aqui o seu pensamento, né? Kuyper, então, aqui parafraseando ou tentando sintetizar o pensamento de Calvino. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, Senhor de Cristo desculpa, vamos lá de novo. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, Senhor de tudo, não clame, é meu. Kuyper aqui ele reproduz aqui o pensamento da soberania de Deus de Calvino, conclamando que tudo o que existe pertence a Deus. Então, para Kuyper, tudo o que existe, né, Cristo clama que é dele, e realmente é dele. Então, calvinismo, tá? Basicamente, não é adorar, idolatrar ou referenciar João Calvino, tá? Nenhum de nós fazemos isso. Nenhum cristão protestante, tá? Seja ele presbiteriano ou batista, né? Que seja reformado aí, nenhum de nós reverenciamos Calvino. Eu poderia perguntar para vocês, né? No tempo que vocês estão congregando na nossa igreja de Santo Amaro, quantas vezes vocês ouviram os pregadores
citar Calvino. Eu tenho certeza que foram pouquíssimas vezes, né? Você não vê, mesmo na época do pastor Sérgio, o pastor Werley, o pastor Leandro agora, o pastor Felipe Fontes, ou o pastor Gabriel Solano, ou qualquer um dos outros pastores, citando todas as pregações, citando Calvino. Não, porque Calvino disse isso, porque Calvino disse aquilo, segundo o entendimento de Calvino, conforme a interpretação de Calvino. Não, eles procuram pregar as Escrituras. Então, por quê? Porque nós não idolatramos Calvino. E nós não reverenciamos Calvino colocando ele num ponto superior a todos os demais. Tá? Então, calvinismo é um nome dado para os cristãos protestantes que acreditam que o cristianismo deve ser um sistema de vida, uma cosmovisão. Lembra que nós já tratamos sobre cosmovisão? Acho que eu não tratei com o Diego ainda, mas eu tratei com vocês. Cosmovisão é de que maneira nós olhamos o mundo, né? Seria olhando este mundo com os óculos, né? Com os óculos diferentes deste mundo, ou seja, olhando para este mundo com os óculos da Bíblia, né? A Bíblia seria o nosso óculos, nós enxergamos esse mundo a partir da Bíblia. Então, como é que nós vivemos esse mundo? Colocando os óculos, né, que Deus nos deu para que nós possamos viver nesse mundo. Então, o calvinismo é um movimento reformado, e é isso que é interessante aqui, ó, fundamentado unicamente em escrituras sagradas com as suas doutrinas da graça. Então, o calvinismo, a fundamentação do calvinismo não está no pensamento de João Calvino, tá? O calvinismo, ou a fé reformada, ela está fundamentada unicamente nas escrituras sagradas com as suas doutrinas da graça. O que Calvino fez foi fundamentar o seu pensamento, a sua interpretação, conforme aquilo que ele entendia das escrituras. Então ele fundamentou na palavra de Deus, né, e expôs de uma maneira sistemática, de uma maneira clara para a igreja, aquilo que está nas escrituras. E isso, né, e essa cosmovisão, ou esse movimento que é o calvinismo, né, esse movimento reformado, nos ajuda então o quê? Reformar o ser humano, reformar a família, a fé, né, a política, a economia, o direito, a arte, a ciência, a cultura, a sociedade e o futuro para a glória de Deus. Então, o calvinismo não significa somente sobre a questão da soteriologia, se nós somos salvos pela predestinação, ou como defende a outra linha, né, o arminianismo, se nós somos salvos pelo livre arbítrio. Então, o calvinismo não fica se debatendo de salvação. O calvinismo, ele entra com muita força no ser humano por completo, na família, né? Por exemplo, quando um homem e uma mulher resolvem casar e resolvem ter uma família, né? O sistema calvinista influencia a maneira da família viver, né? Influencia muito isso aí. Por quê? Porque o calvinismo vai ensinar o homem as suas responsabilidades como provedor da casa, vai trazer a ele o entendimento de que o trabalho ele não é um fardo, não é uma maldição, mas ele é uma bênção e é uma maneira que o homem tem de glorificar a Deus. A mulher, ela vai entender que o cuidar do marido não é um machismo ou não é uma escravidão subalterna em que ela foi amaldiçoada para viver debaixo do homem. Não. Ela vai entender que isso é um privilégio que ela tem de servir a Deus, cuidando da sua casa, chefiando a casa, né, no sentido de cuidar da casa, e ela tem um papel importantíssimo na casa e na criação dos filhos. Então, o calvinismo influencia muito a questão da família, a questão de fé, a política, né? Para vocês terem uma ideia, no governo nos Estados Unidos, em todos os governos americanos, sempre teve ministros calvinistas, seja eles puritanos, seja ele somente presbiteriano, né, ou de alguma igreja reformada. Sempre teve. O único governo que não teve um calvinista
como ministro foi justamente no governo progressista do Barack Obama. Tá? Mas agora com o Trump, voltou-se a ter ministros calvinistas. Tá? Isso no Brasil não é tão comum. Agora que nós temos alguns ministros, né, calvinistas no governo atual. Tá? Mas isso é um comum nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, tá? Nos países protestantes, isso é normal, né? Porque o, esses estados entendem, né, que o calvinismo ele não trata somente da questão de fé, mas ele abrange muita coisa mais, né, como também economia, né, e vocês vão ver, nós vimos isso na escola, né, no ensino médio, sobre, por exemplo, a influência do calvinismo na questão financeira. Vocês já leram a Ética Protestante de Max Weber, né? E tem muito ali do calvinismo ali. Tá? Então tem outras influências do calvinismo no direito, na ciência, na arte, por aí vai. Tá? E tudo isso, né? E o principal é que o calvinismo aponta para um futuro onde Deus é glorificado em tudo. Tá? Então isso é muito interessante. Alguns outros sistemas doutrinários são exclusivos da fé. Tá? Eles não têm essa abrangência que o calvinismo tem. Eles se limitam a tratar da salvação do homem. Por exemplo, você tem o sistema arminiano, por exemplo, ele trata exclusivamente da salvação do homem pelos seus méritos, pelas obras que ele faz. Isso não tem uma expansão na vida do homem por completo aqui na Terra. Quando você pega teologias, por exemplo, teologia da missão integral, teologia da libertação, elas focam muito na assistência social e muito nas classes minoritárias, tá? Mas não dá uma abrangência total. Ela não ensina, por exemplo, ela não abrange, por exemplo, como tirar o pobre da pobreza. O calvinismo ensina, né? O calvinismo é um sistema doutrinário em que ele ensina como o pobre pode deixar de ser pobre, tá? Então, isso é muito interessante. O calvinismo ele é uma teonomia, né? É a lei de Deus aqui, já e agora, tá? Então, o calvinismo ele prega a teonomia, não é antinomismo, não, né? O calvinismo entende que a lei de Deus é para aqui, no momento que a gente vive, e agora, já. Então, o termo calvinista, ele não é somente um conjunto de doutrinas, tá? O calvinismo não é somente um conjunto de doutrinas, como eu já disse agora, mas ele inclui concepções específicas a respeito, tratando aí do âmbito da fé. O calvinismo ele especifica, por exemplo, como deve ser o culto, né? E se você for numa igreja não calvinista, você vai perceber no ato que aquela igreja não é calvinista, pelo culto, tá? O culto será muito diferente de um culto calvinista. E isso vai ser perceptível nas músicas, na forma de como as pessoas estão dentro do local de culto, né? Na tratativa de um com os outros, na pregação, na exposição do texto, né? E também na liturgia, né? A liturgia ela não será uma liturgia cristocêntrica, mas ela terá um monte de coisas. Você vai ver aí igrejas que têm poesias, igrejas que têm, por exemplo, avisos de festa no meio do culto, que tem declaração de amor, né? Que tem homenagens a pessoas, que tem, por exemplo, que tem outros atrativos de artes, de músicas no meio do culto. O calvinismo não, o calvinismo prega que o culto é para Deus. Tudo que for feito, tudo que está fora do culto a Deus deve ser feito depois do culto. Por isso que a gente faz, vocês percebem que muita homenagem, por exemplo, ao Dia dos Pais, das Mães, aviso de aniversário, os avisos da igreja, são sempre feitos pós-culto e não no momento. Isso caracteriza
o sistema calvinista. E também no ministério, né? O calvinismo ele vai diferenciar a questão do ministério também, e isso vai ficar de forma perceptível. E também da evangelização. A evangelização no âmbito calvinista, ela, por mais que nós recebamos críticas aí, mas ela vai ficar muito mais séria, porque porque o calvinismo, o calvinista, ele entende que Deus tem os seus eleitos desde antes da fundação do mundo, né? E o calvinismo entende que Deus é soberano e a graça ela é irresistível, como nós vamos ver daqui a pouco nos 5 pontos. Por isso ele prega com mais alegria, porque ele sabe que a palavra vai encontrar o coração do eleito, tá? Embora ele não sabe quem é o eleito, por isso nós pregamos para todos, mas nós sabemos que a palavra encontrará os eleitos, né? E os eleitos serão trazidos a Deus porque a graça ela é irresistível. Então, normalmente, todos os reformados deveriam ser calvinistas, tá? Normalmente, tá? É reformado, deve ser calvinista. Mas isso nem sempre ocorre na prática. Muitos herdeiros do calvinismo, embora se considerem reformados, não mais se designam ou podem ser designados como calvinistas, por terem abandonado certas convicções e princípios básicos defendidos pelo reformador. Portanto, todo calvinista é reformado, mas nem sempre a recíproca é verdadeira. Tá? Se tiverem alguma dúvida, podem interromper ou podem aí levantar a mãozinha, o jeito que vocês preferirem. Isso é lamentável, tá, meus irmãos? Isso é muito triste em saber que nem todo reformado, nem todo presbiteriano, ele é calvinista. Por quê? Ele não conhece o calvinismo, não sabe explicar o calvinismo, não sabe os valores do calvinismo, não sabe a herança calvinista, não sabe os feitos do calvinismo no mundo, que transformou, por exemplo, uma cidade como a Genebra, né? O calvinismo foi o responsável, né, por Genebra não ter ido à falência financeira, política e econômica, tá? Então, Calvino deixou um legado, o calvinismo deixou um legado que até hoje nós cultivamos desse legado. E muita gente nas igrejas reformadas, nas igrejas presbiterianas, não sabem disso, né? E elas nem se denominam como calvinistas. Quando elas você vai perguntar para ela, você é calvinista? Ela fala, eu não sou nem calvinista nem arminiano, eu sou da Bíblia, tá? É algo assim bem tolo de se dizer, né? Eu sou da Bíblia, como se o arminiano e o calvinista não fossem, né? Só ela a Santa Rona que é. Então, ser calvinista é ser bíblico, tá? É seguir aquilo que está nas Escrituras. O calvinismo não está trazendo um outro evangelho. Ele está apenas trazendo o evangelho pregado por Jesus Cristo e aquilo que foi pregado pelos apóstolos, de uma forma clara e objetiva para nós, tá? E expondo para todos aqueles que leem as Escrituras e não conseguem enxergar, como o Evangelho pode atingir todas as áreas da nossa vida, desde a nossa salvação até a nossa questão econômica, política, familiar e etc. Tá bom? Bom, para falar de calvinismo, precisamos falar um pouquinho de João Calvino, tá? Este homem grande aí, né? Com sua marca registrada aí. Quem foi João Calvino? João Calvino foi um professor teólogo, né? Nasceu na França, 10 de julho de 1509. Até os 24 anos de idade, ele era católico praticante, mas em 1533 decidiu se converter, né, ao protestantismo. Foi chamado, né, um chamado eficaz na vida dele, ele deixou o catolicismo para ser protestante, né? Ouviu já falar daquilo que Lutero estava fazendo desde 1517. Por essa escolha, ele foi perseguido na França e foi considerado um herege, foi excomungado, né?
e saiu, então, da França, partindo para a Suíça, país em que a reforma protestante era mais aceita do que em outras regiões. Então, em Suíça, na Genebra abraçou muito, né, de forma mais eficaz do que as outras cidades e a Suíça em relação a outras nações, foi a que mais abraçou o protestantismo, tá? Outras nações como Inglaterra, Holanda, Escócia, outras nações do Reino Unido, elas abraçaram o protestantismo, mas não de forma tão total e mais eficaz do que a Suíça, principalmente a cidade de Genebra. Em 1536, Calvino já estava pregando suas ideias baseadas na ideologia luterana, né, daquilo que Lutero estava pregando. Ainda no mesmo ano, ele lançou o livro intitulado As Instituições da Religião Cristã, que nós temos até os dias de hoje, as Institutas de Calvino, que são 4 tomos, né? São 4 livros, na verdade, né? 4 livros. Hoje a cultura cristã... Não, hoje tem a Unesp aí fez em 2 tomos, né? A cultura cristã ainda mantém os 4 livros ainda separados. Os pensamentos propostos no livro fizeram o autor ganhar a admiração da burguesia, a qual lhe concedeu espaço no meio político para a propagação dos seus ideais. Então, as Institutas de Calvino, ela propunha, né, um conteúdo tão rico, não só na questão de fé, na questão espiritual, como também em outras áreas da vida do ser humano. E isso atraiu não só né, como também a sociedade em geral, e isso concedeu para Calvino uma abertura no meio político, e aí ele pôde expor as suas ideias, o sistema calvinista, que tirou, né, da ideia da política algumas questões que atrapalhavam, né, e atrapalham qualquer país que tem esses conceitos, por exemplo, de que o trabalho é um fardo, de que o trabalho é um serviço escravo, de que você não deve melhorar o seu rendimento, né, no trabalho para você produzir mais e assim ganhar mais. Por exemplo, na questão de como você pode, a partir do salário que você ganhe, independente do valor, se é pouco ou se é muito, né, mas como você pode fazer com que o seu salário ele seja mais eficaz quando você administra ele de uma forma mais bíblica, tá? Então ele condenou a usura, né, que era uma prática comum do mundo da época, né, do século XVI, a usura, os gastos indevidos, a futilidade das mulheres em comprar o que não precisava, dos homens em gastar com aventuras, né, com bordéis e com coisas mais vis. Então, esse pensamento de Calvino, ele mudou, então, a cidade de Genebra, né? E ele recuperou a cidade de Genebra. Isso tem um escritor chamado André Bieler, no livro O Pensamento Econômico e Social de Calvino, ele relata, né, um livro aí de 700 páginas, 700 e poucas páginas, ele relata aí o que foi o calvinismo em Genebra, tá? Os efeitos que isso foi feito, não só na esfera social, política, econômica, como também trouxe, né, a responsabilidade da igreja para com os seus líderes, né? Visto que o líder religioso não tinha um tratamento correto e justo, né? Tá? Então, Calvino trouxe, por exemplo, a questão do salário para o pastor, para que ele pudesse se dedicar somente à pregação do evangelho e a cuidar do rebanho de Deus. Então, foram muitos ganhos aí que o calvinismo trouxe a partir do pensamento de João Calvino. Então, não dá para falar de calvinismo sem antes dizer quem foi João Calvino ou sem entender quem foi ele, tá? Bom, a expressão calvinismo foi aparentemente usada pela primeira vez em 1552, tá? Numa carta do pastor luterano Joaquim, da cidade de Hamburgo. O calvinismo também é chamado de fé reformada, de confissão reformada ou teologia reformada, tá?
se caracterizando tanto como um movimento religioso protestante, como ideologia sociocultural com raízes da reforma protestante iniciada lá por João Calvino em Genebra. Então, alguns vão tratar o calvinismo como fé reformada, que acho que é o mais usual, né? Outros como teologia reformada e outros como confissão de fé, confissão reformada, né? Então você pode ouvir esses três nomes aí, todos eles estão se referindo ao calvinismo. Então, Calvino, né, já falei aqui para vocês, nasceu na França, foi expulso depois que se converteu ao protestantismo, foi para Genebra, né? Aqui interessante aqui que ele participa do conselho da cidade em assuntos eclesiásticos, mesmo sem poder decidir, pois era estrangeiro, né, já que era francês, não era suíço, mas onde ele exerce grande influência a respeito do governo civil, né, do seu governo civil, ajudando as leis, ajudando a elaborar leis, fundamentado na Academia de Genebra, né, treinando, no caso aqui, reformadores por toda a Europa, e tornando Genebra o principal centro protestante. Ajudou a estabelecer grandes reformas na igreja na cidade, onde trabalhou até a sua morte, em 1564, deixando um legado imenso e muitas obras publicadas. Entre outras ideias, o pensamento calvinista defendia princípios morais rígidos e via no trabalho e na poupança duas virtudes a serem valorizadas pelo cristão. A valorização do trabalho e a contenção dos lucros foram princípios que atraíam vários representantes da burguesia suíça. Em pouco tempo, Calvino conseguiu uma vertiginosa ascensão política e religiosa que concedeu o controle da nova igreja e também fez parte aí do governo suíço. E outras áreas que o calvinismo contribuiu ao longo do tempo foi na educação, na política, na economia, nas artes, na música e outras áreas ainda mais. Tá? Então, Calvino ele tinha a ideia, né, de que quem não estuda a Bíblia confunde heresia com voz de Deus. E uma heresia, meus irmãos, ela não faz um efeito ruim somente na vida espiritual, mas ela também, e aí que as pessoas se confundem, por isso que essa frase de Calvino, ela se encaixa bem aqui no que nós lemos sobre a vida de Calvino na esfera espiritual e material. Quando alguém ouve uma heresia, a heresia não afeta só a questão da salvação. Claro, o principal dano de uma heresia é a espiritual da pessoa. A pessoa perde a comunhão com Deus, a pessoa perde os princípios bíblicos, ela dá lugar à carne, ela volta a praticar todo aquilo que a natureza caída dela quer, mas também essa pessoa ela acaba com a vida familiar, ela prejudica a sua vida social, a sua vida econômica, né? Por exemplo, uma pessoa que ouve uma heresia e se desvia, ela gasta seu dinheiro agora com bebidas, com drogas, com mulheres, com futilidades, com drogas em geral, né? Ela não tem mais responsabilidade no seu trabalho, ela não economiza mais, ela trata a sua esposa e seu esposo mal, ela não consegue ser um bom pai, uma boa mãe ou um bom filho. Então, ela acaba com a vida dela por completa. Por isso, quem não estuda a Bíblia, né, e para vocês que estão aí, são relativamente novos na fé, não tão novos, mas também não tão antigos aí, mas relativamente jovens na fé, é um desafio, né? Ler a Bíblia, não deixar de ler a Bíblia, né? Porque quem não estuda vai confundir certamente a voz de Deus com a heresia, ou vai confundir a heresia com a voz de Deus. Vai achar que, na verdade, é uma baita de uma heresia. Bom, do século XVI até hoje, tem se espalhado por toda a Terra o cristianismo de orientação calvinista, com muitos seguidores de sua teologia do sistema presbiteriano de administração da igreja, lembrando, né, que ser presbiteriano não é o nome de uma denominação, mas é uma forma de governo de igreja, onde são os presbíteros, né, o coletivo de presbíteros que governa a igreja. Na Europa Ocidental, os calvinistas foram chamados de huguenotes, tá? Principalmente na França, né? Então, alguns nomes, os calvinistas eles receberam vários nomes durante as épocas, né? Ou durante os anos aí que se passaram após a morte de Calvino, ou da vida de Calvino até sua morte, né? E pós-morte. Por exemplo, os huguenotes, né? Na França. E se vocês forem estudar sobre isso aí, em 1555, Calvino manda
para o Brasil huguenotes, né? Calvinistas, que se chamavam, que recebiam o nome de huguenotes, e eles foram enviados ao Brasil para evangelizar, a pedido do governador Villegagnon, governador do Rio, já disse isso para vocês, e aí o governador vira casaca, né? Que é um mal do governador, parece que é uma prática dos governadores do Rio de Janeiro, e aí ele expulsa esses calvinistas do Brasil e alguns são mortos na Baía de Guanabara. Na Escócia, os calvinistas foram chamados de presbiteriano, justamente porque parece que ali que ficou mais instituído o coletivo de presbíteros como governo de igreja. Na Inglaterra, eles receberam o nome de puritanos, né, devido à sua pureza espiritual, devido ao zelo pelas escrituras e pelos rígidos padrões pela doutrina rígida, né, na questão moral, né? E protestantes na Holanda, né, o nome mais comum aí. Outros teólogos prosseguiram a teologia reformada, mais alinhada com Calvino, e desenvolveram, né, e a desenvolveram. Alguns deles, como Teodoro de Beza, Martin Bucer, Bullinger, Ulrico Zwingli e outros, né, seguiram aquilo que Calvino desenvolveu então no seu pensamento. Mas a fé reformada leva o nome de calvinismo por ter sido Calvino o seu principal expoente. Todos esses homens contribuíram com a teologia reformada, desde Lutero, né, pegaram muito aquilo de Calvino, que Calvino expôs, mas, de uma forma geral, ninguém mais do que Calvino conseguiu expor de uma forma bem clara a fé reformada. Então, o calvinismo é o resultado da evolução independente de ideias protestantes que nasceram sob a influência de Lutero. Então, o que é o calvinismo? É o resultado de ideias aperfeiçoadas que vieram da reforma protestante de Lutero, e isso foi de uma forma mais clara, ela foi evoluída, tá? Com correções, com ajustes, né? E com a proximidade maior das escrituras, coisa que Lutero não tinha feito, porque nós já falamos que a intenção de Lutero não era formar uma nova igreja, mas era reformar a igreja que ele tinha na época, era a igreja romana, né? E não conseguiu, claro, né? Calvinistas famosos, alguns calvinistas se tornaram famosos, não porque eles eram estrelas, mas por causa da sua como que eu posso colocar? Pela maneira como eles enfatizaram as escrituras e a pregação reformada, né? Então, alguns deles foram Charles Spurgeon, que chegou a ser reconhecido e é reconhecido até hoje como o príncipe dos pregadores, Jonathan Edwards, que pregou aquele famoso sermão, né? Pecadores na mão de um Deus irado, um homem muito zeloso, um homem muito cuidadoso com a doutrina bíblica. Abraham Kuyper, né? Um holandês que trouxe o calvinismo para a esfera política como ninguém trouxe. Tá? Gordon Clark, também um grande escritor, né? Um homem muito, muito diferenciado da sua época, e Karl Barth também, que trouxe a sua contribuição, né, sobre o calvinismo e deixou um legado aí também escrito. O termo calvinismo também se refere às doutrinas e práticas da Igreja Reformada ou presbiteriana, né, que é uma evolução das ideias de Lutero, aperfeiçoadas e corrigidas, né, daquilo que os protestantes luteranos iniciaram em 1517. O sistema calvinista pode se resumir, na verdade, não pode se resumir, tá? Tentaram ao longo do tempo, né? Tá faltando ali, não pode se resumir, tá? Ao longo do tempo, levantou-se alguns seguidores de Armínio, né? E tentaram, então, refutar o calvinismo, né? Refutar o pensamento de Calvino. Ou dos seguidores de Calvino não tinha esse termo, né? E nem arminianismo. Então, os seguidores de Armínio tentaram refutar o pensamento de Calvino e daquilo que os seguidores de Calvino colocaram. Então, no Sínodo de Dort, eles foram convocados no Sínodo de Dort para explicar isso
né? E lá eles trouxeram, então, 5 pontos contrários, né, ao sistema calvinista, que ficou conhecida aí como a tulipa, né? Que eles colocavam lá, tentaram negar, tudo que eles tentaram negar, ou tentaram, de uma certa forma, eles apresentaram isso como uma negativa ao calvinismo, e na verdade acabou se tornando uma marca do calvinismo, né? Então eles trouxeram, por exemplo, que o calvinismo pregava a total depravação, ou a total depravity. Então apresentaram isso, né, para negar como o calvinismo estava errado, que o homem não era um ser depravado por total, mas ele ainda carregava, né, ainda um pouco da natureza original, e etc. e tal. Depois eles tentaram negar a eleição incondicional, dizendo, não, isso está errado, o calvinismo prega a eleição condicional e o homem é incondicional, né? E o homem, ele é eleito de condicional, né? Isso também não conseguiram provar. Também tentaram acusar o calvinismo de que a expiação limitada, não já se viu, Deus não morreu só por alguns, não, Deus morreu por todos, né? A expiação ela é ilimitada, o sangue de Cristo é para toda a raça humana. O calvinismo diz, não, o sangue de Cristo é só eficaz, ele pode alcançar todos, tá? De uma certa forma mas ele é suficiente para alcançar todos, mas ele alcançará os eleitos. Ele é para os eleitos de Cristo, né? Cristo então morreu pelos seus eleitos, o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário era para expiar o sangue dos eleitos, tá? E eles diziam o contrário, que a expiação ela é ilimitada. Que a graça é irresistível, eles pregavam que a graça era resistível, que o ser humano poderia resistir à graça, e o calvinismo diz, não, a graça ela é irresistível, uma vez chamado, ninguém pode rejeitar ao chamado de Deus. E por último, né, eles diziam que o calvinismo estava errado em pregar a perseverança dos santos, que hoje nós preservação dos santos. Deus preserva os seus. Tá? A perseverança ou preservação dá no mesmo, é só questão do nome aí, que na época se usava perseverança dos santos e hoje nós usamos a preservação dos santos. Isso ficou conhecido como a tulipe, né? E a tulipe é simplesmente uma flor, né? Como essa aí, chamada tulipa. Deixa eu ver aqui, minha sessão foi inspirada. Espera só um pouquinho, gente. Então, essa plantinha, né, essa florzinha bonitinha, a tulipa, ficou conhecido como um símbolo calvinista. Então, ser calvinista é o mesmo que uma pergunta, né, que todo mundo faz, né? Ser calvinista é o mesmo que ser reformado? Tá? Deixa eu minimizar aqui para não atrapalhar aqui. O Michael Horton, que é esse que está da foto aí, Dr. Michael Horton, ainda vivo, tá? Está vivo ainda, deve ter os seus 50 e poucos anos. Ele diz, né, num texto dele, ele diz assim que uma das discussões contínuas a respeito a respeito à ressurgência de interesse no calvinismo gira em torno da distinção, né, entre calvinismo e, em particular, a teologia reformada em geral. Uma visão calvinista sobre a salvação é o sinônimo da teologia reformada? Uma pergunta, né? Ou a teologia reformada é algo maior, ou simplesmente que o calvinismo? Ou algo maior do que simplesmente calvinismo? O calvinismo sozinho pode ser considerado reformado? Né? E a isso ele responde, né? Ser reformado pode ser reduzido a crer na soberania de Deus e na eleição. Se assim for, segundo Michael Horton, então Tomás de Aquino, né, teólogo católico, é tão reformado quanto R.C. Sproul. Contudo, a confissão reformada é muito mais que isso. Tá? Até mesmo a forma como ela fala sobre as doutrinas está enquadrada dentro de um contexto mais amplo da teologia do pacto. É intrigante para mim que as pessoas possam se chamar hoje de reformados, mesmo não abraçando a teologia do pacto, que é muito estranho, né? Então, o que ele está dizendo? Que
alguém que é reformado, alguém que é reformado deveria ser calvinista, tá? Porque todo calvinista é reformado. Por quê? O calvinista abraça a teologia do pacto, tá? Isso nós vamos estudar mais para frente ainda, não se preocupe com o termo aí, tá? Vou explicar para vocês o que é. E essa a teologia do pacto, ela nos diferencia, por exemplo, dos pentecostais que acreditam na teologia da dispensação, tá? Mas depois, mais para frente, nós teremos uma aula sobre isso. Então, segundo o Dr. Mark Horton, ser calvinista é ser bíblico, é seguir os ensinos de Cristo e de seus apóstolos. Por isso que todo o reformado deveria ser um calvinista, tá? Deveria ser, mas infelizmente a dureza do coração é grande. E o pensamento do Dr. Mark Horton foi o pensamento também de Charles Haddon Spurgeon. Olha o que o Spurgeon disse, né? Eu pessoalmente acredito que não seja possível pregar a Cristo e ele crucificado, a menos que estejamos pregando o que é hoje conhecido como calvinismo. O calvinismo é apenas um apelido. O calvinismo é o evangelho e nada mais. Para Spurgeon, né, reformado, calvinista, ele dizia que o que as pessoas chamavam de calvinismo era o evangelho e nada mais. Era o evangelho exposto a partir de uma interpretação e de um entendimento do reformador João Calvino, né, que nos facilitou o entendimento das Escrituras e como as Escrituras elas impactam a nossa vida por completo, né? Por completo, como ela atinge todas as áreas da nossa vida e não só na questão espiritual. Tá? Então, a pergunta que vem é, por que eu devo ser um calvinista? Eu vou sintetizar aqui. Tá? Primeiro, pela catolicidade, tá? E não associei com a Igreja Católica. Tá? Sobre isso, é importante entendermos, é importante entendermos primeiro que os calvinistas sustentam com outros setores da igreja certos distintivos. Nós, os calvinistas, concordamos com todos os outros cristãos ortodoxos em abraçar as crenças básicas cristãs resumidas no credo apostólico. Tá? Creio em Deus Pai, creio, né, em Jesus Cristo, seu Filho, e tal, como vocês já sabem de cor. Trinitarianismo, né, que Deus é um, né, porém em três pessoas distintas uma da outra, explicado claramente no credo de Nicéia, né, no credo niceno. Também está bem explicado lá no credo de Nicéia. Afirmamos que a cristologia, visão da pessoa de Cristo, articulada está bem articulada, né, e nós defendemos isso conforme a fórmula do credo de Calcedônia. Cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus em carne, temos fé que ele derramou seu sangue sobre a cruz para expiar nossos pecados, que se levantou corporalmente da tumba ao terceiro dia e que ele voltará outra vez com um visível esplendor e grande glória para julgar as nações. Cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como nossos homólogos ortodoxos. Cremos na história redentora, aqueles grandes e milagrosos eventos da obra de Deus em Cristo para salvar os pecadores. Nesses e noutros assuntos fundamentais, concordamos com todos os cristãos ortodoxos. Esses são simplesmente assuntos da fé católica. E aí o termo católico é fé universal, não romana, nos quais todos nós consentimos. Então nós devemos ser calvinistas porque nós cremos numa fé única, não numa fé exclusivista, que só se limita aos presbiterianos reformados. Não, ou só aqueles que abraçam uma ideia de Calvino. Não, nós abraçamos a catolicidade, tá? Tudo aquilo que foi tratado nos conselhos anteriores, nos credos, nos concílios, e que estão de acordo com as escrituras, nós abraçamos e nós aceitamos isso. Segundo, ser calvinista, primeiro porque não se pode reconhecer nenhum fato maior
no universo do que é soberania de Deus. E o que é a soberania de Deus? Nas palavras de um sábio ministro, a soberania de Deus significa que Deus é Deus. Tá? Ele é Deus e ele faz o que ele quer. Deus não é um homem e não há ninguém a quem possamos compará-lo. Está lá em Isaías 40, 18. Os antigos deuses pagãos e os falsos deuses de hoje, com relação a isso, eram simplesmente extensões da humanidade. Ao longo da história, os seres humanos fizeram deuses conforme a sua vontade, né? Conforme aquilo que eles queriam para si. E é muito interessante que o Dr. Heber Campos, Heber Campos, o pai, né? Que tem um filho, o Heber Campos filho, e tem o pai. Filho dizendo do pai, o filho falando sobre o pai, diz assim que o pai diz para ele assim que falando, né, sobre isso, o pai diz assim que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e agora nós queremos retribuir a Deus, criando Deus a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem quer criar um Deus igual a ele, ser humano, né, que seja sensível, que seja não sei o quê, que seja mais bonzinho do que Deus é. Então, o Deus soberano não, ele é quem ele é e pronto, tá? Ele não é um homem, ele não age como homem, ele não pensa, não sente como homem, não enxerga como homem. Ele é Deus, tá? E ele é soberano em todos os seus assuntos. Ele é autocontido, ele é autossuficiente, ele é autodeterminado, ele não é contingente em nenhum sentido, ele não depende de ninguém ou de algo para ser ou não ser em suas ações. E quando Moisés pergunta qual Deus ele deveria levar, né, para o povo, qual o nome que ele deveria responder quando o povo perguntasse quem é esse Deus ou qual o nome dele, o Senhor Deus falou para Moisés, diga que eu sou o que sou, né? Então, quanto a isso, não há nenhum outro fator com o qual possamos comparar Deus. Deus simplesmente é. Este é o Deus que nós amamos e servimos porque é o Deus da Bíblia. Então, notem, o calvinismo não inventou um Deus diferente. O Deus soberano que o ser humano, às vezes, na sua maior parte, não quer esse Deus soberano. Ele quer um Deus que haja de acordo com os seus sentimentos, um Deus que seja complacente com o ser humano, um Deus inclusivista, um Deus que basta o homem dizer assim, Deus, eu não quero isso, eu não aceito isso. Deus fala, tá bom, meu filho, você manda em mim, né? Eu não posso deixar de atender o seu pedido porque você está pedindo, então eu tenho que atender. Deus, eu não aceito isso. Deus fala, tá bom, se eu não aceito, então faça, eu aceito, né? Se você não aceita, eu aceito. Não, esse não é o Deus da Bíblia, né? O Deus da Bíblia não é refém do homem, o Deus da Bíblia não é submisso ao homem. O Deus da Bíblia, ele é suficiente, ele é maior do que tudo. E ele deve ser sempre exaltado porque ele governa tudo, né? E hoje ele está governando desde os céus, está lá em Atos 2, 29 ao 36. O grande centro da primitivo era o senhorio de Cristo, né? E não como hoje, que estão querendo tirar Cristo do centro, estão querendo tirar Cristo do governo de tudo, né? Tá bem diferente. Então o calvinismo prega, ser calvinista, eu devo ser calvinista porque o calvinismo ele prega o Deus soberano que está nas Escrituras. E três coisas importantes também, né, sobre esses três pontos que nós falamos. A soberania de Deus ela é vista na criação e muito mais, né, e ela porém pode alcançar a sua expressão no governo de seu Filho Jesus Cristo. Então, a soberania de Deus ela é muito clara nas Escrituras, mas também ela é clara na criação. Tudo que nós podemos ver na criação de Deus, nós podemos ver a soberania de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo só, tá? Quem disse para o mar, não passe dali? Quem foi que disse isso para o mar? Como é que alguém pode evitar que o mar não passe dali? A ciência consegue explicar, mas ela não consegue explicar por que o mar para até ali e não avance mais daquilo ali. E quando ela explica aquilo ali, vem uma tempestade, um maremoto e ultrapassa aqueles limites. Mas não ultrapassa aqueles limites sempre. Por quê? Porque Deus estabeleceu limites para o mar. Tá?
Quem foi que estabeleceu limites para a Lua, para as estrelas, para o cosmos em geral? Né? Então, a criação nos mostra claramente a soberania de Deus. Há uma segunda razão pelo qual nós devemos ser calvinistas. Os calvinistas creem no pacto, tá? Que se acha no centro dos relacionamentos com Deus, com o homem. E cremos que isso é exatamente o que a Bíblia ensina. Este é o segundo grande distintivo do calvinismo, ser pactual. Tá? Vocês vão aprender sobre isso, porque é muito importante para a teologia reformada calvinista entender o pacto. Tá? Porque o pacto é um distintivo cuja importância é frequente, e frequente não é reconhecida por muitos que aderem à igreja protestante reformada. Né? Parte da razão para esta falta de reconhecimento é devida a uma época no qual se perdeu totalmente a noção do pacto. Eu penso que numa igreja como a nossa, por exemplo, mais de 50% das pessoas, bem mais, eu estou sendo até otimista, tá? Mais de 50% não sabe explicar o pacto, não sabe o que é o pacto e nunca ouviu falar sobre o pacto. E nós somos aliancistas, tá? Eu recomendo uma leitura de um livro que está na biografia, depois vocês podem copiar, vou mandar para vocês, é o Cristo dos Pactos. É um livro muito interessante, né? Que ele vai explicar, então, essa aliança de Deus com o homem, né? E o pacto de Deus com o homem. Bom, terceiro, e finalmente, eu devo ser um calvinista porque estou convencido que a fé cristã deve dominar a totalidade da vida e da existência do homem. Não há expressão no cristianismo ortodoxo que haja reconhecido este fato tanto como o calvinismo fez. Os calvinistas creem que Jesus é o Senhor, não somente na adoração na igreja aos domingos. Nós não limitamos a nossa adoração a Deus somente aos domingos na igreja, mas também em toda a nossa vida, durante toda a nossa semana, seja em reuniões ou em seminários, nos dias semanais, ali está segunda, mas é dias semanais, tá? Trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos, né? Aonde nós estivermos, o calvinismo nos leva a enxergar nas escrituras que nós temos que glorificar a Deus, né? Levar essa adoração em todo o ambiente da nossa vida. Eu deixo aqui para vocês 2 links para vocês depois verem, né? Eu vou postar no nosso grupo lá. O R.C. Sproul falando um poema calvinista muito interessante, e o Michael Horton, uma mensagem que o Michael Horton trouxe como é que era o evento? Era Refo 500, né? Eu estava lá, graças a Deus eu estava lá, eu pude ver ao vivo, né? Ele fala, Calvino foi o primeiro calvinista, então ele tira essa mística de que Calvino foi o primeiro calvinista e fundador de calvinismo, né? Então ele traz dois links para vocês assistirem aí, tá bom? Bom, indo para a reta final aqui, o doutor Marcos Granconato, né, pastor Marcos Granconato, pastor da Igreja Batista, ele diz assim, eu não sou salvo porque sou calvinista, eu sou salvo porque deposito unicamente em Cristo a minha fé para a justificação. O calvinismo me ajudou do livramento da doutrina falsa, mas só Cristo me livrou do pecado e da morte, tá? Então, de novo, nós não somos idólatras, nós não canonizamos Calvino, nós entendemos que Calvino também precisou ser perdoado dos seus pecados, que Calvino morreu e não ressuscitou, ele ressuscitará com todos os santos, com todos os eleitos, quando Cristo vier, que Calvino foi um pecador, como todos os homens assim o foram, tá? E que Calvino precisou ser justificado, precisou da graça de Deus durante toda a sua vida. Foi um homem excelente, foi um homem diferenciado, né? Um homem com o chamado de Deus para marcar o tempo e a história. Foi um homem que morreu muito jovem, com 50 e poucos anos, perdeu esposa, perdeu filhos ainda muito jovem, né? E teve todo tipo de doença que você pode imaginar.
de malária, febre amarela, úlceras e outros problemas mais. É um homem muito doente mesmo, Calvino foi, mas nós entendemos que ele não é capaz de nos salvar. Né? Calvino, não adianta você dizer assim, agora eu sou calvinista, eu sou salvo. Tira isso aí, você não vai conseguir ser salvo sendo calvinista. Você vai conseguir ser salvo se te salvar, porque somente em Cristo nós podemos ser salvos, porque somente Cristo pode nos livrar do pecado e da morte. E aí chegamos ao final. Tá? Algumas referências para vocês, né? Algumas coisas que eu usei aqui, vocês podem depois pegar aí e pesquisarem mais, né? E lerem mais sobre o tema. E aí eu deixo algumas sugestões de leituras para vocês que queiram aprender mais, tanto sobre o calvinismo, quanto sobre Calvino. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, beleza. Então, a primeira sugestão que eu deixo é esse livro, né? É o Calvinismo Explicado. Esse é o volume 1, tá? Tem outros volumes. Esse volume 1 aqui ele vai tratar da teontologia, o que Calvino falava sobre Deus, né? O que Calvino falava sobre a providência de Deus e sobre os decretos de Deus. Esse é um livro muito interessante do Francisco Tourinho. Tá? O segundo livro é um livro do reverendo Leandro. Esse livro eu tenho, né? Eu posso emprestar, caso vocês queiram, desde com muito cuidado, né? Com muito carinho. Tá? O Futuro do Calvinismo, um livro muito interessante esse livro. Fala como o calvinismo pode ser... Qual seria o futuro do calvinismo nessa geração de hoje, ou as contribuições do calvinismo para os dias atuais. Esse livro também é muito interessante para vocês que queiram conhecer um pouquinho mais da Tulip, né? E aí eu poderia trazer aí livros do John Piper, livros de Dort mesmo. Tem outras pessoas que falam sobre os 5 pontos do calvinismo, mas eu preferi trazer aqui o Spurgeon, tá? Mas você tem outras opções aí também. Esse livro também é muito interessante, eu também tenho, né? Ele é muito bom, esse livro, que tenho ele físico, no caso, né? Os outros eu não tenho físico. Do Abraham Kuyper, ele vai falar sobre o calvinismo, então ele vai dar uma ideia, né? Mais ou menos assim, como depois de 5 séculos, né? O movimento calvinista ainda influencia a civilização atual, né? Como ele influencia a vida das pessoas 5 séculos depois. Muito bom esse livro, excelente. Né? E esse livro também é do presbítero Solano Portela, esse eu tenho autografado em primeira mão, né? Presente do presbítero Solano. Ele coloca 5 pecados que ameaçam o calvinismo. Nossa, é muito bom mesmo. Fazer aí com que você não se torne um idólatra do calvinista, né? do calvinismo. E um dos termos é isso, a idolatria. Tá? Então, ele vai trazer os 5 pecados que ameaçam o calvinismo. Tá? Sobre João Calvino, tem esse livro, que é um clássico também, né? Esse livro é muito bom, da editora Vida Nova, fácil de comprar, baratinho. Ele vai falar um pouquinho vai trazer um pouquinho dos escritos de Calvino, né? Claro, não dá para trazer tudo o que Calvino escreveu num livro pequeno como esse. Então, ele traz aí uma coletânea dos principais escritos de Calvino, dá para você conhecer um pouquinho do pensamento de Calvino. Um outro livro muito interessante, esse também tem, foi um presente também do presbítero Solano, do Michael Horton, do Dr. Michael Horton, onde ele escreveu sobre Calvino e a vida cristã, né? Como o Calvino trouxe entendimento dos cristãos, né? De que eles glorificariam a Deus, né, na sua vida diária. Né? Como ter uma vida cristã que glorifique a Deus no trabalho, nos negócios, na família, nos relacionamentos diversos. Tá? Esse livro é maravilhoso. Tá? Esse livro também eu tenho, ele é muito bom, né? Ele também vai trazer um pouquinho aí da história de Calvino, né? É um livro do Hal Sema, onde ele vai falar que o tema é João Calvino era assim, né? Então ele vai trazer um pouquinho da vida de Calvino, tá? Muito legal também, livro fácil de ler, né? Sem complicação nenhuma. Esse livro também do Joel Bick é muito bom esse livro, né? Ele vai trazer aí Calvino para os dias de hoje, né? Vai falar um pouquinho
do pensamento de Calvino sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a igreja, sobre a ética e sobre o impacto que o calvinismo tem para os dias de hoje. Livro muito bom também, tá? Como a igreja e a sociedade são influenciadas aí pelo pensamento de Calvino. E por fim, né, não poderia deixar de citar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Não poderia deixar de citar para vocês aí as Institutas de Calvino, né? Eu tenho essa versão, tem outras versões, as versões da Unesp, uma outra versão que é mais antiga, que é uma linguagem mais rebuscada, de um português que já não está mais usando hoje, né? Essa aí está no português bem mais fácil e, claro, todo calvinista tem que ler as Institutas, tá? Então, é recomendado que você leia. São esses alguns livros. Você tem outros livros falando Calvino, quanto sobre o calvinismo, mas eu achei esses mais interessantes para vocês, tá bom? Ok? Perguntas, dúvidas, acréscimos, o que nós podemos tirar aí? Diego, Gabi, Leandro e Ben, tudo ok? Tranquilo. Tranquilo, né? Assim, um pouco, eu sei que é um pouco complicado, né? Mas é preciso a gente ter esse entendimento, tá? Para que nós podemos saber que calvinismo e Calvino, embora estejam ligados, né? Não nos faz colocar Calvino num pedestal e nem defendermos que por sermos calvinistas somos salvos. Nós somos salvos em Cristo, tá? Em Cristo. Esse é o grito da reforma, tá? Só em Cristo nós somos salvos, solos Cristos. Então, a nossa salvação é pelos méritos de Cristo, mas o sistema doutrinário calvinista nos ajuda a entender as Escrituras. E, na verdade, é um resgate daquilo que a igreja, durante décadas, séculos, deixou de pregar. Tá? Durante praticamente 10 séculos, a igreja deixou de pregar as doutrinas da graça. Começou a pregar indulgências, começou a pregar outras coisas que não eram as doutrinas da graça. Tá? Então, a reforma trouxe de novo a Bíblia para o povo e o calvinismo ampliou o conhecimento do povo, mostrando que a Bíblia, a palavra de Deus, ela pode influenciar toda a nossa vida, não só no âmbito espiritual, mas como em toda a nossa vida, em tudo aquilo que nós fizemos. Por quê? Tudo aquilo que fizermos é para a glória de Deus. Tá bom? Então é isso aí. Por hoje é isso aí. Semana que vem daremos continuidade. Eu não me lembro qual que é. Deixa eu pegar aqui o nosso cronograma. Samuel. Oi. Semana que vem vai começar minhas aulas. Sim, a gente pode alterar então para um dia. Mas eu paro às 6, né? Não, No não. serviço. Pode alterar para um final de semana, Aí beleza. que você tenha mais facilidade de fazer, tá? Deixa eu só pegar o nosso cronograma aqui. Rapaz, não posso ficar gripado não, meu Deus do céu. Nosso próximo estudo é bem interessante, é o que é pecado segundo a Bíblia, tá? Então vamos falar um pouquinho do que é pecado segundo a Bíblia, porque parece fácil, mas não é fácil, tá? Porque a gente às vezes coloca pecado naquilo que a Bíblia não diz que é pecado, e a gente às vezes não tem como pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então é importante entender o que a Bíblia diz sobre o pecado para que a gente não peque, tá? Porém, se nós pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o homem. Ele é o nosso Paráclitos, tá? Nós vamos aprender sobre isso. Ok? Então, semana que vem, nos veremos sem o Diego. O Diego, a gente conversa depois no particular, Diego, para marcar um dia aí que, talvez um sábado, se for bem bom para você, a gente marca aí, tá bom? Beleza. Vamos orar então, meus irmãos? Orar, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Aqui no Horizonte, Diego, vamos voltar com o culto domingo agora, tá?
Nós temos um link de inscrição, caso você queira participar do culto aqui. Temos um Sim. link de está na nossa página, acho que no Facebook também. Dá para você acessar lá e se inscrever aí, caso você possa vir, se não for grupo de risco, né? Se for grupo de risco, fica aí, não vem trazer corona para cá, não, viu? Tá bom? E o Ben não tá, vocês não estão indo porque o Ben não pode ir para a igreja ainda, né? O Ben tem que ficar longe de lá, viu? Que ainda não está podendo, não. Está aconselhando a não. Até porque ele não usa máscara, né? 3 segundos para ele ficar com a máscara só e ele já deve tirar. Vamos orar ao Senhor? Oi? Você ia falar alguma coisa, Gabi? Você falou que o Ben não dá pra ele, eu ia falar que ele não usa a máscara. Aí você Então, já falou. criança não fica, né? 3 segundos é o máximo que ela fica com a É, máscara. é porque até 2 anos eles não recomendam colocar Não, máscara não. mesmo. E pode Não, sufocar. aquilo é horrível, Deus me livre. Não sei como a gente aguenta aquilo, é horrível. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu santo, precioso, eterno nome. Te louvamos, Pai, porque reconhecemos o que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado, Senhor. O Senhor tem nos guardado nesses dias difíceis em que vivemos. E o Senhor tem provido aquilo que precisamos. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem mantido os nossos, mesmo vivendo num tempo difícil, Senhor, que por causa dessa pandemia, muitos perderam seus empregos e as suas rendas e assim os seus recursos, e muitos não conseguem trazer a providência para casa. Mas o Senhor, pela tua misericórdia, não pelo nosso merecimento, guardou os nossos serviços e nós te louvamos por isso, Pai, porque sabemos que isso não dependeu de nós, mas foi graça e bênção do Senhor. O Senhor também tem abençoado famílias, Pai, como a do Leandro e a Gabi, Senhor, dando a eles a oportunidade de ver o seu filho, Benjamin, crescer com saúde, crescer, Senhor, sem nenhum problema e ser guardado desse mal que assola este mundo. Isso é bênção do Senhor, é graça do Senhor. O Senhor tem nos ajudado, Senhor, nos guiado segundo a sua vontade. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Obrigado, Senhor, porque também o Senhor tem guardado a nossa vida espiritual. O Senhor tem nos conduzido, Senhor, para meditar na tua palavra, orarmos ao Senhor e entendermos, Senhor, que mesmo ainda fracos, mesmo ainda às vezes vacilantes, mesmo de vez em quando o Senhor errando, o Senhor tem nos ajudado Senhor, porque o Senhor sabe que, como nós somos tendenciosos à nossa natureza pecaminosa, nos ajude, Senhor, a entender mais sobre isso para que possamos glorificar ao Senhor e não assim, Senhor, extinguimos todo laço, Senhor, com a nossa velha natureza. E tudo isso para a glória do teu nome. Obrigado por este momento, Senhor, de estudo, onde aprendemos sobre a vida e obra de João Calvino, teu servo, nosso irmão, chamado pelo Senhor para cumprir esse legado, ou melhor dizendo, cumprir, Senhor, esse chamado que o Senhor deu a este homem, e ele com certeza fez tudo aquilo que o Senhor assim o quis. Obrigado, Senhor, obrigado porque seguir, Senhor, esse pensamento não nos torna um seguidor dele, mas nos torna um seguidor mais apaixonado, um seguidor mais convicto da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo o que tem feito. Obrigado porque o Senhor tem nos amparado. E obrigado, Senhor, por nos conduzir a crer em Ti como o nosso único Deus, nosso único Senhor e Salvador. Sei com a Tua igreja na face da terra, Senhor. Abençoa e dirija, Senhor, para que ela possa se manter sempre firme, Senhor, cumprindo-se aquilo que o Senhor disse a Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E por mais que os homens, movidos, Senhor, pelo espírito do anticristo, pelo espírito do mal, tentam, Senhor, barrar a tua igreja, ela sempre avançará, porque ela foi levantada para isso, para triunfar, para lutar, para pregar o teu evangelho. E as portas do inferno não prevalecerão certamente contra ela. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém, meus irmãos. Até a semana que vem, querendo o nosso Senhor.